Fala pessoal, tudo em paz com vocês? Professor Fred falando. Sejam bem-vindos à nossa quinta aula do curso de Informática Básica do IEMPTEC. E nessa aula nós vamos tratar de particionamento do HD. Nós vamos entender o que é uma partição e qual a utilidade dela, ok? Então bora lá! Então vamos lá. Antes da gente entender o que são as partições em si, a gente tem que entender um pouquinho de como que o nosso computador lida com espaço, como que a gente mede o espaço no HD do nosso computador, ok? Quando vocês estudam matemática, química, física, vocês têm lá a unidade de medida, de distância, né? Metro, centímetro, quilômetro, hectômetro, de volume, litro, mililitro, de peso, grama, quilograma, ok? E o computador também tem unidades de medida para medir a quantidade de espaço que há no HD. Então, olha só, o nosso computador ele é uma máquina que entende 1 e 0, é a famosa linguagem binária. É claro que ninguém programa em binário, né? As pessoas programam em outras linguagens, Java, JavaScript, C, Python. E aí o que o computador faz? Ele tem um software que transforma essas outras linguagens na linguagem binária para que o seu computador possa entender. Essas linguagens elas são mais próximas da linguagem humana e aí elas são transformadas em 1 e 0. O 1 significa a presença de energia e o 0 a ausência de energia. Ok? Então, quando a gente agrupa esses 1s e 0s de 8 em 8, a gente forma um byte. Então, é uma subdivisão, né? Uma das unidades de medida é o byte. Então, 8 bits formam um byte, mas na frente nós vamos ver que cada caractere que você digita, A, B, C, asterisco, mais, menos, qualquer caractere do seu teclado, ele é formado por um byte, ou seja, por 8 bits, um código feito de 1s e 0s, 8 repetições de 1s e 0s. Ok, quando você tem 1024 bytes, você tem 1 kilobyte. Quando você tem 1024 kilobytes, você tem 1 megabyte. Quando você tem 1024 megabytes, você tem 1 gigabyte. E quando você tem 1024 gigabytes, você tem 1 terabyte. Essas três que eu deixei com a letra diferente aqui são as que a gente usa mais no nosso dia a dia. Por exemplo, uma música no seu computador, você pode olhar o tamanho dela, ela vai ter lá 10 megabytes, 5 megabytes, 8 megabytes. Um filme pode ter 600 megabytes, ou 1 giga, 2 gigabytes. O seu HD pode ter 500 gigabytes. Normalmente você tem um HD de 500 gigabytes, ou de 1 tera, ou 2 teras. Então, isso são unidades de medida para dizer e para medir o espaço que tem no HD, o espaço ocupado e o espaço livre. Ótimo, agora que nós já vimos essas unidades de medida, vamos falar mais um pouquinho de como que o computador entende as coisas. Para quem tiver curiosidade, se você colocar tabela ASCII no Google, você vai achar várias versões da tabela ASCII, que é uma tabela que é o código padrão americano para intercâmbio de informações. Para que serve isso? Para te mostrar como que o computador lê as coisas por baixo dos panos. Como eu disse, cada caractere ele é formado por um conjunto de 8 bits, de 8 zeros e 1s, não é isso? Então olha só, o A para o computador, quando você digita A no teclado, na verdade o computador entende é 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. E aí ele joga o caractere A na tela para você. O B, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. E aí ele joga o B na tela e assim por diante, ok? Maravilha. Agora vamos para o particionamento do HD em si. Vamos entender esse tal de particionamento. O que é uma partição do HD? Uma partição é uma divisão lógica. Ih, professor, não entendi nada. Então vamos traduzir. Por meio de um software, o sistema operacional ele divide o seu HD e aí fisicamente você só tem um HD. Se você abrir o seu computador, você vai ter um HD lá. Mas você pode subdividir esse HD em várias partições. E aí o computador interpreta cada partição dessa como um outro HD, como um HD diferente. E por que isso é útil? Pelo seguinte, vamos supor que seu computador tem um HD. E aí você precisa formatar o seu computador. O que é formatar? É apagar tudo que tem no seu HD. Você tem duas opções. Ou primeiro você faz um backup, né? Você vai ter que colocar lá um HD externo, ou um mega pendrive e tal, e puxar tudo que você tem que você não pode perder para depois formatar, ou você perde tudo. A partição vai resolver exatamente esse problema. Por quê? Você vai particionar. Então vamos supor, normalmente, eu vou mostrar daqui a pouco na prática, o HD o computador chama ele de C. Aí você manda fazer mais uma subdivisão e essa subdivisão passa a ser o D. Você vai ter o C e o D. Então,
Todo o seu sistema operacional vai ficar no C. E o D vai ser onde você vai salvar as coisas que você não pode perder. Qual que é a vantagem disso? Se você tiver que formatar o seu HD, você formata só o C e os seus arquivos vão continuar lá no D bonitinhos, ok? A única forma de você perder é se o HD der defeito físico mesmo, se ele queimar, se a agulha dele quebrar, aí sim não tem como, né? Mas você não vai perdê-los quando o computador for formatado, quando o seu HD for apagado, porque aí você pode mexer só na partição C e deixar a D tranquilinha lá com os seus arquivos guardadinhos. Então agora vamos explorar um pouquinho mais o nosso HD para a gente entender isso melhor na prática. Olha só, vou clicar aqui nessa pastinha, ele abre para mim, né, essa pasta, aí tem esse menuzinho do lado, você vem aqui ó, em este computador. No meu caso, vocês vão desconsiderar isso daqui. Por quê? Porque meu computador é um Frankenstein. Eu mexo com um monte de coisa. Eu ponho HD externo, tem partição, tem uma opção de coisa. Tem 2 HDs dentro, 2 fora. Então, desconsidere. Quando vocês abriram de vocês, ele vai ter aqui um disco, né? Um HD. Maravilha. Está até com o Windowsinho aqui, ó, que é onde está instalado o Windows, tem o símbolo do Windows. Isso daqui, então, é o C, né? Meu HD. Então, vou clicar com o botão direito nele e vou colocar assim, ó, propriedades. E aqui o que ele está falando? Olha só, o espaço que eu tenho usado, que é de 145 GB, e o espaço que eu tenho livre, que é de 301 GB. É claro que você não vai criar uma partição maior do que isso, porque é isso que você tem livre. Você só pode criar uma partição dentro do que o HD aceita, né? Então, se você tem livre 301 GB, você pode criar uma partição de até 301 GB. Um pouco menos, porque alguns espaços ele usa para arquivos do sistema operacional e tal. Então tá, vou fechar aqui. E aí, como que a gente cria essa tal partição? A gente clica aqui, ó, escreve partição, ó. Aí vai aparecer aqui, criar e formatar partições do disco rígido. Você clica em cima, ele vai abrir essa telinha para você. Demora um pouquinho, porque ele está lendo, olha lá, leu meus HDs, pronto. Aqui tem o meu HD C, então aqui ó, eu tenho 447 GB. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito nele e vou colocar assim, ó, diminuir volume. Ele vai ler um pouco, demora um pouquinho, daqui a pouco ele abre uma outra tela para mim. Prontinho, ele abriu a outra tela para mim e ele me mostra aqui, ó, em megabytes o espaço que eu tenho. Como é que você vai saber qual que é esse espaço em gigas? Você vai dividir isso aqui por 1024. Para ficar mais fácil, a gente pode até dividir por 1000, né? Porque esses 24 é um quebradinho. Você vai ver que você tem 299 gigas e uns quebradinhos. Eu quero uma partição de 100 gigas, é mais do que suficiente para gravar coisas, para guardar coisas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, e vou escrever aqui, ó. Pronto, escrevi então 112.000. Opa, não. Espera aí só um minuto. 1024. Ok. Então, 102.400 mega, que isso equivale a 100 gigas, né? Porque 1 giga, ele é 1024 megas. Então, 1024 vezes 1000, né? Vai dar 102.400. Então, aqui eu tenho 100 gigas, ok? E aí eu clico em diminuir. Ele me deu o limite, né? Esse número que estava aqui antes de eu digitar, era o máximo que eu podia diminuir. Então, agora eu vou clicar em diminuir, ó. Depois de processar um pouquinho, ele alocou aqui para mim, né? Ele separou aqui, ó, 100 gigas, tá vendo? Então agora, ó, eu tenho lá 300, antes eu tinha 447, agora eu tenho 347 e 100 GB. Só que esse espaço aqui, ele não está alocado, mas eu ainda não mandei o computador formatar esse espaço, criar o HD aqui. Então agora você tem que criar o HD, ele está com essa tarjinha preta agora, né, porque ele não está sendo usado. Então você vai clicar com o botão direito nele e vai colocar assim, ó, novo volume simples. Ele vai vir para essa telinha, você dá avançar. Olha lá, ó, mantém o espaço que você pediu, né? Aqui você pode escolher que letra que você quer que seja atribuída a esse HD, como que ele vai aparecer lá no seu computador. Normalmente o computador já vem com um C, então a próxima letra disponível é a D. Então nós vamos atribuir a letra D, deixar como está e avançar. Aqui a gente vai deixar tudo padrão e avançar, concluir. Olha que barato, ele fez aqui para mim, ó, né? Formatou e criou, tá até me avisando aqui, ó, novo volume D. Então agora é como se eu tivesse um novo HD no meu computador. Já podemos fechar aqui. E aí vejam bem, ó, agora eu tenho aqui o C, que é onde está o meu sistema operacional, os meus arquivos, e o D,
que é onde eu posso salvar as coisas que eu quiser. E aí o que você pode fazer? Você vem na sua área de trabalho, vem aqui em criar novo, né? Então, botão direito na área de trabalho, novo, atalho. Aí você vai em procurar, vai este computador e aí vai ter o D aqui, ó, novo volume D. Você clica nele, dá um OK, avançar, concluir. Pronto, agora você tem esse HDzinho aparecendo. Como eu disse, é como se fosse um novo HD. Então, o que você pode fazer? Aqui dentro, você vai salvar seus trabalhos, suas fotos, as coisas que você não pode perder. E aí, se um dia o seu computador der pau, se ele der um problema, você vai levar num técnico ou você mesmo vai formatar, você só vai mexer aqui no C e o D vai ficar intacto. O computador vai entender que aquilo ali são 2 HDs. Apesar de ter um HD físico, logicamente, para o computador tem 2. Então, ele mexe só no que está no C e não vai mexer no que está no D. Então você pode formatar o C, e aí você leva num técnico, por exemplo, e fala, ó, formata só o C e não mexe no D. Ele vai reinstalar o sistema operacional no C e todos os seus arquivos vão continuar lá no D. Essa é a utilidade disso. Mas claro que isso não é 100%. Como eu disse, se der um problema, se o HD queimar, a agulha dele estragar, você vai perder os seus arquivos. Tem uma forma ainda mais segura que é o seguinte, você pode sincronizar isso aqui com a nuvem, com o Google Drive, por exemplo. E aí tudo que você salvar aqui vai ser salvo diretamente na sua conta do Google Drive, na nuvem. Só que para fazer isso a gente tem que criar uma conta do Google Drive, instalar um software e mandar sincronizar, mas isso é um assunto para uma outra aula. Para essa aula a gente tinha que entender como fazer uma partição e para que ela serve. Então agora vocês já podem particionar o HD de vocês e utilizar dessa estratégia para dar mais segurança para os arquivos que vocês não podem perder. Grande abraço e até a próxima aula.